se o Soutor teve conhecimento da grelha de tempos que nós fixámos. Não. Ainda não. De qualquer forma, eu vou informando como vamos fazer aqui esta audição em termos de tempos. Esta audição foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para aferir da concretização dos objetivos do Plano Nacional e das dificuldades que existem em colocar no terreno medidas fundamentais para a concretização desse mesmo plano. Eu passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que dispõe de 5 minutos, depois aos outros grupos parlamentares, e o Sr. Miguel Xavier terá a oportunidade de dar uma resposta em bloco e dispõe do tempo total do que os grupos parlamentares usarem. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o professor Dr. Miguel Xavier. Dizer que o Bloco de Esquerda apresentou, foi o primeiro requerimento para a audição que o Bloco de Esquerda apresentou, porque, como explicamos na altura, na apresentação do requerimento, nós queremos que seja dado o sinal que a saúde mental tem que ser efetivamente uma prioridade para esta legislatura e desta legislatura. E por isso também agradecemos o facto da Sra. Presidente da Comissão, de forma muito diligente e muito rápida, também ter agendado esta audição, que é efetivamente a primeira audição desta Comissão, e é importante que assim seja. Nós sabemos, todos temos ouvido ao longo dos anos dizer que a saúde mental tem que ser uma prioridade, mas, para ser muito sincero, acho que nós devemos fazer uma avaliação franca e chegar à conclusão que não tem sido uma prioridade. Não tem sido uma prioridade. Mas deveria ser, não só pela prevalência que existe da doença mental em Portugal, que se reflete depois, por exemplo, nos consumos de psicofármacos, etc., mas também pela parca resposta pública que ainda existe e deve existir mais resposta para as pessoas em situação de doença mental. E por isso nós quisemos ouvir o professor Dr. Miguel Xavier, exatamente para nos falar, da situação da saúde mental hoje em Portugal, 2, da execução que existe do Plano Nacional de Saúde Mental. Sabemos que houve uma revisão, uma extensão até 2020, depois dos anos da Troika, em que efetivamente não se fez nada. Foi necessário fazer uma extensão e revisão, mas 2020 está aí ao dobrar da esquina, é já daqui a umas semanas, e portanto nós queremos saber qual é neste momento o grau de execução desse plano e o que é que tem dificultado essa execução, quais são as dificuldades que sente enquanto diretor do Programa Nacional e o que é possível fazer do ponto de vista de iniciativa legislativa, de proposta legislativa, de pressão na Assembleia da República para que esse plano efetivamente seja concretizado e seja executado. E gostávamos também de ouvir sobre uma questão muito específica, que é, no Orçamento do Estado para 2019 foi integrada uma proposta que o Bloco de Esquerda apresentou para a constituição de equipas piloto, pelo menos uma por Administração Regional de Saúde, dizia eu, para a constituição de equipas piloto de saúde mental na comunidade. E, tanto quanto sabemos, o Programa Nacional para a Saúde Mental fez o trabalho de casa. Já identificou os locais para localizar essas equipas, já identificou os profissionais necessários, certamente que identificou não só essa rede e de funcionamento como as competências das equipas, mas elas ainda não existem. E por isso a pergunta era, enfim, se isto é correto, se o trabalho foi feito por parte do programa, em que é que consistiu esse trabalho e o que é que tem sido a resposta da tutela, porque efetivamente o Orçamento do Estado para 2019 dizia que estas equipas deveriam ser constituídas este ano, falta muito pouco tempo para o final do ano e nós gostávamos de saber qual tem sido a resposta da tutela ao programa, que fez o seu trabalho, fez o que lhe competia, qual tem sido a resposta da tutela. E estas são, na verdade, as questões pelas quais o Bloco de Esquerda quis ouvir
o diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, e resumia, porque a saúde mental tem que ser uma prioridade desta legislatura, porque o Plano Nacional tem que ser executado efetivamente e precisamos saber o que é preciso para o executar e estamos disponíveis para apresentar todas as propostas legislativas que forem necessárias para concretizar esse plano e também queremos saber desta questão específica, que tanto quanto sabemos era a única proposta que existia no Orçamento do Estado para 2019 sobre medidas que constam do Plano Nacional da Saúde Mental. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Telma Guerreiro, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimo Sr. Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, Professor Dr. Miguel Xavier. Em primeiro lugar, saudar a iniciativa do Bloco de Esquerda em trazer a esta comissão, esta oportunidade de discussão tão pertinente. Sendo claro que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista este é um assunto que faz parte da agenda e, como testemunhamos hoje aqui também, faz parte da agenda desta comissão e muito bem. Saudar o trabalho desenvolvido também pelo professor doutor e pela sua equipa, que tem muito mérito e, sem dúvida, uma inquietação enorme para fazer melhor pela saúde mental e bem-estar psicológico das portuguesas e portugueses. Reconhecemos todos, certamente, que foi em legislaturas socialistas que mais passos foram dados na área da saúde mental em Portugal. O anterior governo, e com toda a certeza o atual, dará sequência e reforçará a política de saúde mental definida nos princípios gerais enunciados na Lei de Saúde Mental, aprovada pela Assembleia da República em 98 e prosseguidos no Programa Nacional. Com este programa demos passos importantes. Um dos passos mais importantes da história portuguesa nesta matéria foi a desinstitucionalização dos doentes psiquiátricos, reformulando a rede assistencial, procurando uma maior integração comunitária destas pessoas e devolvendo a muitos deles a saúde social, chamemos-lhe assim. Desde 2018 existe uma rede de referenciação em psiquiatria da infância e adolescência. É certo, não estão cumpridos todos os pressupostos, sabemos, mas ainda está no caminho. Foram criados novos serviços, foi desenvolvida muita formação, criados programas para grupos vulneráveis, foram reorganizados os serviços de urgência, promovidos o envolvimento dos utentes e das famílias numa visão muito mais inclusiva. Também foi criado exemplo Plano Nacional para a Prevenção do Suicídio. Assim como hoje já não se separa a saúde física da mental e temos todos uma consciência mais ampla do que é a saúde, também o Governo tem vindo a fazer a integração da saúde mental no Sistema Geral de Saúde, quer ao nível hospitalar, quer ao nível do aprofundamento da articulação com os cuidados de saúde primários e dos cuidados continuados integrados, promovendo também uma articulação maior com o setor da segurança social e do emprego. Por todos os dados estatísticos que vão sendo revelados, temos consciência que o que foi feito foi apenas suficiente. Temos consciência que não estão alocados a estas matérias todos os recursos humanos, nem todos os recursos financeiros desejados e que com certeza o nosso diretor do programa desejaria e todos nós desejamos e por isso é que digo que foi só feito o suficiente e não foi pela responsabilidade do diretor do programa, certamente. Mas nas legislaturas socialistas a saúde mental ainda que pouco avançou, ao contrário da época que não devemos esquecer em que foram extintas tantas equipas coordenadoras na área da saúde, incluindo a da saúde mental, fazendo com que este trabalho abrandasse, para não dizer que foi interrompido. Penso que esses anos foram anos bem piores do que fazer pouco e agora requerem ser recuperados. Apesar de muito caminho que temos consciência ser necessário fazer, no que se refere à área da promoção da saúde psicológica e bem-estar, sabemos que ao longo dos anos a literacia da população sobre estes temas tem vindo a aumentar, graças também aos programas que foram desenvolvidos contra o estigma e que vêm sendo desenvolvidos desta forma. E que assim, esta maior literacia provoca uma maior procura dos serviços e, sem dúvida, maiores desafios se colocam hoje nos nossos dias. Portanto, apontei aqui alguns dos pontos que consideramos positivos e devemos também ver, porque os negativos sei que muitos vão ser aqui enunciados certamente, porque temos esta consciência clara de que há muito para fazer, mas colocava também na sua perspectiva o que é que sente que correu melhor até agora. Quanto à rede de referenciação de psiquiatria e saúde mental para adultos, existiu uma proposta na altura, mas teve azar de cair no 20º governo. Que elementos é qual é o estado atual desta referenciação da psiquiatria em rede de saúde, desta rede?
Depois também a preocupação relativamente aos números que vêm sendo dados relativamente ao consumo de psicofármacos, sobretudo os antidepressivos, e quais são as orientações que estão a ser dadas de alguma forma e seguidas pelo programa para tentar mitigar este problema. Também se fala muito da falta e reconhecida falta de recursos humanos na área da saúde mental. Não sabemos, gostava de perceber se o programa tem forma de concretizar estas necessidades, tem, claro, a noção de quantos faltam e onde faltam, de alguma forma a nível do território, apelando certamente pela equidade e de certeza que tem esta preocupação tão grande do equilíbrio a nível nacional destas dificuldades e, enfim, e quais são as vossas prioridades, as suas prioridades neste momento, uma vez que estamos mesmo, como dizia o colega Moisés, tão perto de 2020, quais são as prioridades mais prementes? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente, antes de mais, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar o Dr. Miguel Xavier, enquanto Diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental, e dizer-lhe que, naturalmente, esta é uma área da saúde que requer a nossa atenção, a nossa especial atenção, aliás, como toda a área da saúde. Eu queria dizer, antes, para início de conversa, só que o Partido Socialista talvez se deva atualizar relativamente a estas questões da saúde mental e da saúde no geral, e devia fazê-lo com o seu presidente do partido, o Sr. Carlos César, com a líder parlamentar, a doutora Ana Catarina Mendes, que também já vêm dizer que, afinal de contas, ao final de muitas resistências, de muitas insistências dos partidos da oposição, afinal já há alguns problemas com o Serviço Nacional de Saúde. Não havia, mas agora, afinal, já há. São muitas as evidências. E eu gostaria de dizer que o Partido Socialista, no anterior governo, tinha todas as condições e todas as o bom diagnóstico para ter feito um trabalho mais profícuo e muito mais profícuo nesta área, e não fez, a senhora deputada, como todos nós sabemos, e portanto, se calhar, muitas das coisas que enumerou aí, mas teremos aqui a oportunidade de perguntar ao Sr. Diretor Nacional o estado da arte da saúde mental em Portugal. Nós temos a clara consciência, e eu queria perguntar ao Sr. Diretor Nacional, temos a clara consciência que esta é uma área que tem sido o parente pobre da área da saúde e que temos insistido politicamente, e o Governo também tem insistido politicamente, que é necessário um olhar atento e é necessário dar prioridade a esta área. E eu queria perguntar-lhe exatamente se isso tem sido feito. Nós sabemos que temos um plano de ação, sabemos que temos uma série de medidas e de intenções, objetivos absolutamente estruturados e calendarizados, e eu queria perguntar-lhe exatamente o ponto da situação. A senhora deputada falava da integração dos cuidados de saúde mental no sistema geral como sendo um processo acabado, como sendo um processo feito. Eu iria perguntar-lhe qual é o ponto de situação dessa integração dos cuidados de saúde mental no Sistema Geral de Saúde, que me parece que é um objetivo que ainda está muito por concretizar. Depois também lhe queria perguntar quais são todas as questões relativamente ao acesso equitativo a cuidados de qualidade a todas as pessoas com problemas de saúde mental, que tem sido um dos desígnios desse tal Programa Nacional, e também o que é que tem sido feito, porque estou a falar daquilo que são os objetivos que vêm enunciados para 2020 como os objetivos do Programa Nacional. E, portanto, tendo em conta que estamos em 2019, seria de esperar, a senhora deputada, que estas medidas estivessem já no terreno com alguma implementação consistente e efetiva. E daqui as minhas perguntas, nomeadamente, como eu estava a dizer, a descentralização dos serviços mentais, de saúde mental, de forma a permitir a prestação de cuidados mais próximos das pessoas e a sua cobertura harmoniosa territorialmente por todo o país. Porque temos a clara noção que este programa é um programa cheio de boas intenções, é um programa bonito, bem feito, estruturado, o diagnóstico está absolutamente feito, mas depois falta prossegui-lo no terreno, porque, a senhora deputada, faltam meios.
não é só com palavras que se perseguem as políticas, é necessário meios. Nós, ainda hoje, fomos confrontados com uma notícia que o próprio Hospital de Santa Maria, os cuidados intensivos pediátricos do Hospital de Santa Maria, têm camas sem uso há mais de 1 ano e meio por falta de enfermeiros. Portanto, isto também não é novidade nenhuma no que toca à saúde mental, isto só é mais do mesmo do que se passa em todo o Sistema Nacional de Saúde, como se vê e como se tem visto, e como o Partido Socialista, finalmente, depois de repetidas vezes e de repetidas insistências dos grupos da oposição, finalmente o Partido Socialista já admite que há de facto problemas no Serviço Nacional de Saúde. Mas a pergunta que se coloca aqui é o que é que vamos fazer com isto para o futuro. E a 15 dias de entrega do Orçamento de Estado, eu queria que ficasse aqui bem claro, e é esta pergunta que também quero fazer ao Sr. Diretor do Programa Nacional, se a 15 dias de entrega do Orçamento de Estado tem alguma garantia por parte do Governo de que efetivamente haverá um reforço de verbas nesta área para podermos efetivamente constituí-la como uma prioridade de ação no âmbito das políticas para a saúde e executar o plano que tem andado aqui trás e para a frente, mas que não tem saído, a meu ver, apenas de um plano e de um programa de ação bem feito. Estou segura que se não se fez mais... Vou terminar, Sra. Presidente, vou terminar. Estou segura que se não se fez mais é porque isso foi sendo dito ao longo do tempo, não houve os necessários meios, e eu queria exatamente perguntar se tem essa garantia, que garantia é que pode dar aqui ao Parlamento, à Assembleia da República, que em 2020, o Orçamento de Estado de 2020 vai trazer um reforço financeiro para a resolução dos problemas associados à execução do plano. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado João Dias. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar e saudar a presença do professor Dr. Miguel Xavier, diretor do Programa Nacional de Saúde Mental. Para o PCP, e o PCP tem tido uma intervenção ao longo dos anos que deixa bem clara qual é a sua posição relativamente àquilo que é necessário fazer a nível da área específica e concreta da saúde mental. Quero lhe dizer que, naturalmente, que reconhece que a saúde mental não depende de muitos fatores, desde a saúde materno-infantil, até mesmo da saúde em geral da população, depende do nível da educação da população, depende de muitos, até dos hábitos e costumes, mas também, naturalmente, que está relacionado com aquilo que é os serviços de psiquiatria e de saúde mental que estão ao dispor da população, que tem um papel fundamental e determinante para corresponder à melhoria naquilo que é a resposta em saúde mental. É identificado e foi identificado aquilo que é as necessidades de investimento. Naturalmente que as questões do foro financeiro são aquelas que têm mais dimensão e são habitualmente mais faladas. Necessariamente tem que se ter em consideração aquilo que é o reforço também dos recursos humanos em todas as profissões que podem corresponder de uma forma positiva naquilo que é a área da saúde mental, nomeadamente médicos, enfermeiros, mas psicólogos e outros técnicos que contribuem para a saúde mental. Portanto, há naturalmente uma necessidade de reforço, isso é claro e objetivo, e está o diagnóstico mais do que feito. O PCP entende que também é um erro desvalorizar o papel de outras especialidades, nomeadamente da saúde familiar e mesmo de outras profissões especializadas na área da saúde mental, que são essenciais para a prevenção, para o diagnóstico, para o tratamento, mas também para a reabilitação dos doentes com problemas, afecções do foro mental. Aquilo que lhe queremos colocar, Sr. Diretor, são preocupações e que nos deixasse aqui esclarecimentos relativamente a algumas matérias muito específicas, nomeadamente o que tem a ver com o acesso à medicação. Continuam a prevalecer queixas relativamente a medicamentos, até medicamentos inovadores, em termos do custo, e que muitos utentes se queixam dos valores da medicação e que não conseguem aceder a ela por essa via. Nomeadamente também queixas relativamente, e é mais do que conhecido, aquilo que tem a ver com as assimetrias regionais. Grandes dificuldades em termos daquilo que é a resposta no que concerne ao acesso à consulta de especialidade, onde nem sequer são cumpridos os tempos máximos de resposta garantidos. Naturalmente que as dificuldades não são de agora,
é importante que haja uma articulação com os cuidados de saúde primários e os hospitalares, mas o PCP pergunta relativamente ao grande intervalo que permanece entre a detecção dos sintomas e aquilo nos cuidados de saúde primários e aquilo que é a primeira consulta de especialidade. Esta é uma resposta que entendemos nós que é fundamental que seja corrigida, que seja uma intervenção prioritária, garantir que desde a detecção inicial dos sintomas até à primeira consulta se consiga dar uma resposta efetiva e uma resposta eficaz que responda a este grave problema. Naturalmente que o processo de descentralização que aqui já foi abordado, nós entendemos que necessita e carece de uma resposta dos cuidados integrados em saúde mental. O anterior governo nada fez, aliás, a saúde mental no anterior governo teve, infelizmente, um descuido de tal forma que foi absolutamente um período negro naquilo que foi o investimento na área da saúde mental. A saúde mental já por si é uma área que é, na área da saúde em geral, é uma área muito esquecida e muito deixada para segundo plano, mas maior foi nessa altura. Portanto, aquilo que deixamos aqui a nossa preocupação e que gostaríamos que nos respondesse seria precisamente como ultrapassar, porque o Plano Nacional de Saúde Mental está perfeitamente enquadrado nas respostas necessárias, fosse ele cumprido e teríamos de certeza absoluta condições de resposta em termos de qualidade e em termos de resposta atempada à pessoa com problemas de saúde mental que não temos neste momento. Portanto, aquilo que nós naturalmente acompanhamos é que seja implementado tão rápido quanto possível aquelas que são as metas já preconizadas neste plano nacional e que podem responder de uma forma eficaz e efetiva, mas temos a certeza. Obrigada, Sr. Deputado. Que sem financiamento, sem reforço da saúde em geral e criar condições na sociedade para que se possa responder a esta necessidade. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Miguel Xavier e agradecer a sua vinda aqui. Acho que as boas notícias são que, genericamente, estamos todos de acordo que a área da saúde mental é uma área que necessita de intervenção e acho que isso talvez seja mobilizador para todos os grupos parlamentares e parece-me que essa é a boa notícia. Depois as outras, se calhar, não são tão boas assim, mas pelo menos esta é. A posição do CDS está vertida no nosso programa e tem tido ações concretas nas últimas, em particular na última legislatura, embora em anteriores também, com, por exemplo, um projeto de resolução que apresentámos e foi aprovado para a criação do Plano para as Demências e Doença de Alzheimer. Foi uma recomendação ao Governo, colheu votos favoráveis de várias bancadas, mas de facto depois não teve sequência e não teve aplicação. E para nós, se calhar, o primeiro passo, a primeira coisa a fazer, que ainda não existe, seria o dimensionamento do problema que temos em mãos. Não há um levantamento feito, embora haja também várias resoluções da Assembleia da República, algumas delas por iniciativa do CDS, no sentido de se fazer esse levantamento. Quantas são as pessoas com demências, quantas são diagnosticadas, quantas não são diagnosticadas, quantas é que estão a ser devidamente acompanhadas e quantas não estão, e as que são, qual é o acompanhamento que é feito no seu cotidiano, em particular com as suas famílias. Perguntava-lhe se entende que este levantamento é um tema relevante e se sim, se deve ser feito, se o início da legislatura não será uma boa altura para o fazer. Também, como já aqui foi dito, a saúde mental é talvez uma das áreas mais a descoberto, onde mais recursos têm faltado face às necessidades que o país enfrenta já e futuramente e previsivelmente enfrentará. É uma área com muito difícil acesso se entendermos que a abordagem à saúde mental não deve ser apenas farmacológica, como eu sei que é o seu entendimento. Há poucos profissionais no SNS, focando-me agora particularmente aí, poucos profissionais disponíveis para as necessidades que temos e desde logo nos cuidados de saúde primários que todos nós definimos como a porta de entrada no sistema de saúde. E eu perguntava-lhe, aliás há declarações suas neste sentido, salvo erro de outubro de 2018, em que diz que em Portugal quase não há respostas para além das farmacológicas, que o consumo de ansiolíticos e antidepressivos está quase no dobro da média europeia, que os médicos de família não têm muitas vezes
recursos necessários para tratar as pessoas sem fármacos e, portanto, medicam, mas não têm para onde depois os referenciar. E, portanto, eu pergunto-lhe se estamos de acordo que a porta de entrada são os cuidados de saúde primários também para esta área. Então, o que é que foi feito nos últimos 4 anos e o que é que se pretende fazer e o que é que se perspectiva fazer para a frente nesta matéria, para que, de facto, se deixe de ter apenas esta abordagem de medicamentos. Para tentar cumprir o tempo, sabemos também que o compromisso do governo anterior, semelhante a este, se aconteceu em abril de 2017, com o lançamento de uma rede de cuidados continuados para a saúde mental, e anunciou-se na altura a criação de 366 vagas em projetos piloto. Os dados que nós temos, e pedi-lhe até para atualizar se tiver, era que no final de 2018 só tinham sido realizadas, vamos dizer assim, 275 vagas. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou publicamente, como faz muitas vezes, até um exercício interessante de ver as prioridades que o Sr. Primeiro-Ministro tem, são muitas, anunciou publicamente que o desenvolvimento dos cuidados continuados, integrados na saúde mental, é uma dessas prioridades. E eu perguntava-lhe se nos pode ajudar a esclarecer onde é que essa prioridade está de facto refletida na vida das pessoas, dos doentes e das suas famílias, porque, por exemplo, ao que sabemos, e também lhe pedia para dizer se é assim ou não, no Alentejo estavam previstos 2 projetos pilotos e até ao final de 2018 não tinham arrancado e, tanto quanto sei, essa é a situação ainda hoje. Finalmente, e de fundo, a existência nós não temos nada contra, aliás, temos bastante a favor a existência de programas nacionais que estão bem feitos. Portanto, o problema não é no desenho do programa nacional. O problema é depois na sua transposição para a realidade. É uma tarefa ingrata, imagino, há de ter os seus dias melhores e os seus dias piores, mas eu gostava de lhe perguntar, como existe um programa nacional que está ao seu cuidado, se nos pode dizer das várias metas e objetivos que lá estavam definidos, quais é que foram atingidos e quais é que espera atingir até 2020, que é o término desse plano. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN. Sra. Deputada Bibiana Cunha, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Dr. Miguel Xavier, saudar o Bloco de Esquerda por esta iniciativa e dar nota que, de facto, esta tem sido também uma das preocupações do PAN e temos apresentado uma série de iniciativas que visam a prevenção da doença e a promoção da saúde. De facto, este Plano Nacional de Saúde Mental trouxe-nos aqui a possibilidade de criar cuidados continuados, de alcançar o objetivo de fechar hospitais psiquiátricos, de constituir respostas de proximidade na comunidade, mas ao mesmo tempo, e enquadrado nisto, porque ao mesmo tempo têm sido de facto vários os alertas nacionais e internacionais que é preciso fazer mais, que precisamos de privilegiar a prevenção muito mais do que a remediação e daí a importância deste programa e da sua implementação. Os dados divulgados recentemente pelo relatório da avaliação deste programa e das propostas prioritárias para a sua extensão indicam que os portugueses compraram 20 milhões de embalagens de psicofármacos, são dados que todos sabemos, gastam mais de 500 mil euros por dia em psicofármacos e continuam com acesso limitado a profissionais de saúde, nomeadamente psicólogos, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer na ADCE, nos outros subsistemas e nos seguros de saúde. Também todos sabemos que Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de doenças mentais e que 43% dos portugueses já teve uma perturbação mental na sua vida. Portanto, estes dados a todos nos devem preocupar e referir ainda que uma das questões que tem sido colocada pelos profissionais que estão no terreno é a necessidade dos cuidados de saúde primários necessitarem de estar mais capacitados
para o despiste em saúde mental de forma precoce, prevenindo assim que as situações se instalem, que as situações se estruturem, precisamente por falta do correto tratamento ou de tratamento adequado, e sabemos que quanto mais tarde a intervenção acontecer, mais onerosa vai ser. Portanto, fazendo aqui uma série de primeiras perguntas, parece-nos que naquilo que tem sido dito pelo senhor professor Dr. Miguel Xavier, as maiores dificuldades têm-se prendido com questões financeiras e, no fundo, falta de prioridade política nesta matéria. Aliás, tem inclusivamente alertado desde há bastante tempo sobre os entraves à sua implementação e inclusivamente os retrocessos que aconteceram. O que gostaria desde já de ter a oportunidade de lhe perguntar é se poderia então concretizar estes entraves e estes retrocessos. Depois, sendo a saúde mental uma das áreas de maior prioridade nas sociedades atuais, dado os elevados índices de doença mental ou de sofrimento psicológico, que limitações prevê daqui para a frente na implementação efetiva do Plano Nacional de Saúde Mental? Referiu ainda, em declarações públicas que fez, que estava convencido que em 6 anos poderia implementar o Plano Nacional de Saúde Mental, obviamente não seria até 2020, mas que condições considera serem necessárias para que tal possa acontecer. Por fim, duas questões mais específicas. Se considera que os modelos de financiamento atuais deveriam ser alterados, em vez de mais focados nos atos, poderiam ser mais focados nos resultados, eventualmente, e que articulação, que medidas de diferenciação e integração dos serviços estão de facto garantidas para que haja, ou não, uma forte aposta na primeira linha de intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Não temos mais deputados inscritos para esta ronda. Eu dava agora a palavra ao Sr. Professor para fazer uma resposta em conjunto. Obviamente, eu sei que o Sr. Professor tem uma apresentação, pode incluir nessa resposta em conjunto a sua apresentação, se assim o entender. Disponha do tempo como achar pertinente. Muito obrigado. Se faz favor, tem a palavra. Eu suponho que me ouvem bem assim. A doutora Joaquina consegue-me ouvir, então toda a gente me consegue ouvir. Então, bom dia a todos. Eu agradeço muito a oportunidade que me deram de vir aqui à Comissão Parlamentar de Saúde falar deste assunto. Eu tomei posse em março do ano passado e pensava que viria cá mais cedo. Mas, de qualquer maneira, passou 1 ano e meio e eu fico muito contente por estar cá e espero conseguir prestar-vos um pouco contas daquilo que tem sido feito. Enquadrar um pouco os desafios que nos esperam e, acima de tudo, matizar sempre aqui 2 questões que vão estar sempre lado a lado, que são as questões de natureza técnica e as questões de natureza política. Eu noto que nas várias perguntas que foram colocadas houve muita sobreposição das perguntas, como é óbvio, não é? E eu, como já previa que isso acontecesse, eu optei por trazer uma apresentação, disseram-me que era possível, de maneira que eu ia-vos maçar com 15 minutos de uma apresentação. E nessa apresentação eu vou elencar fundamentalmente qual é a filosofia por trás daquilo que é o meu pensamento e aquilo que eu tenho feito neste lugar. E vou, a partir daí, tentar responder às vossas questões exatamente como as colocaram. Não sei se vou conseguir responder a todas, mas à maior parte delas, seguramente que vou. Portanto, eu pedi a vossa atenção, eu vou ser o mais breve possível. Eu trouxe uma apresentação que está destituída de qualquer componente de natureza técnica. Portanto, isto é mesmo uma apresentação de enquadramento e daquilo que eu acho que são os desafios cruciais que se colocam à saúde mental no nosso país e aquilo que eu acho que um Parlamento e um poder político pode intervir, não só baseado naquilo que é a realidade portuguesa, mas naquilo que é a realidade comparada com outros países, não é? Eu, apenas para vocês terem noção disso, trabalho em saúde mental há muitos anos, eu sou psiquiatra, sou professor de psiquiatria, mas estou envolvido em organização de serviços há muitos anos, já fiz isto noutros países, portanto, há aqui a necessidade de fazer um enquadramento também de natureza comparada
para que não se pense que o problema da saúde mental, que é um problema grave em Portugal, é um problema só de Portugal, porque não é. E eu acho que isto é um aspecto importante. Portanto, eu ia-vos tirar 15 minutos do vosso tempo, porque eu acho que isto permitirá que depois as minhas respostas sejam mais enquadradas. Este é o problema maior que nós temos neste momento em Portugal. Nós somos o segundo país da Europa em termos de prevalência de problemas de saúde mental. Isto aqui que vocês têm aqui é uma comparação de vários países, de vários locais do mundo. Só tem diagnósticos, mas se nós formos para o sofrimento psicológico, que não atinge critérios de diagnóstico, nós ainda temos mais. Os outros países também. O que significa que, quando nós dizemos que temos uma prevalência de 22, tal % de patologia mental no nosso país, que é altíssimo, temos de perceber que há pessoas que não atingiram os critérios, mas que têm também sofrimento psicológico. Significa que o problema ainda é maior do que isto. E eu não me canso de dizer que este é, de facto, uma especificidade portuguesa. Se vocês olharem para lá, para países com realidades socioeconómicas parecidas com a nossa, como é a Itália e a Espanha, vocês veem que a prevalência dos problemas é muitíssimo menor. E nós temos de nos perguntar, poderiam-me dizer, mas isto foi um acaso neste estudo. Não. Toda a epidemiologia desde os anos 70 em Portugal mostra isto. E ainda agora, no documento que saiu da OECD, o Health of a Glance, nós verificamos quando aos portugueses e aos outros países é perguntada qual é a sua percepção sobre o seu estado de saúde, Portugal está em terceira contada do fim. E, portanto, nós temos de perceber que há aqui um problema que tem a ver com os determinantes da saúde e da saúde mental, que é especificamente português e com o qual nós temos de nos preocupar. E eu vou voltar a isto mais tarde. O segundo problema, e tem a ver com algumas das perguntas que me colocaram, é que se olharem para ali, vocês veem que a maior parte dos problemas que nós temos são de natureza depressiva e ansiosa. O que explica duas coisas. A primeira, que a porta de entrada seja nos cuidados de saúde primários, e em segundo lugar, que Portugal tenha taxas de consumo de antidepressivos que estão sempre a subir. Voltaremos a isto mais tarde também. Agora, o terceiro aspecto é o mais importante de todos. Porque este já não tem a ver com a parte técnica, tem a ver com a parte política. E não me vão levar a mal que eu traga também questões de natureza política aqui. Política no meu entendimento político, que é a capacidade e a arte de alocar recursos finitos a necessidades infinitas, não é? E este é o problema, eu vou decifrar o slide de uma forma muito simples. Isto é a carga global que as grandes áreas de doença têm em Portugal. E vocês veem que em primeiro lugar está, como todos calculavam, os problemas de natureza cardiovascular, com 13,74% dos problemas em Portugal. E logo em seguir vêm os problemas de saúde mental, com 11,75%. E quando eu falo de política, é interessante vocês compararem, por exemplo, o impacto que têm os problemas de saúde mental em Portugal versus os problemas da infecção por VIH-Sida, que está no canto inferior direito, e que é um problema que nós todos reputamos como da maior importância, mas que tem um impacto na sociedade portuguesa 10 vezes inferior ao da saúde mental. Eu repito, 10 vezes inferior. E, portanto, as ilações do ponto de vista político têm de ser tomadas com base nestes dados. Estamos a falar de uma situação que é a segunda no país e, como vocês estão a ver, está à frente da oncologia, é ali o PNDO, com 10,38, à frente da diabetes, à frente das doenças respiratórias, tudo problemas cruciais para Portugal, mas a saúde mental está à frente deles todos. O que significaria, em termos de economia da saúde, que deveria ter um orçamento proporcional às necessidades. Portanto, este é o enquadramento que nós temos do ponto de vista epidemiológico. Com base nisto, nós fizemos um programa, um plano nacional, que já foi aqui várias vezes mencionado, em 2007, que tinha aqueles 5 objetivos. Completar a rede de serviços, mudar o modelo de gestão, diferenciar a oferta de cuidados, porque uma pessoa que está em Lisboa tem de ter a mesma capacidade, ou melhor, uma pessoa que está em Castelo Branco ou na Guarda tem de ter o mesmo nível de acessos que tem uma pessoa que está em Lisboa ou no Porto. Desenvolver a ligação aos cuidados de saúde primários, porque é por lá que entram os doentes, e reestruturar o modelo dos hospitais psiquiátricos, que prevaleceu em Portugal um século, mas que está obsoleto e que em nenhum país da Europa Ocidental é o modelo que está a ser utilizado. Portanto, estes eram os nossos objetivos quando fizemos o plano em 2007. Numa imagem, eu gostava que vocês começassem por cima. Aquilo que nós tentávamos fazer em Portugal era passar de um modelo baseado no hospital psiquiátrico para um modelo descentralizado, baseado em equipes de saúde mental na comunidade, em cuidados continuados e em enfermarias dos hospitais gerais, combatendo o estigma e melhorando o acesso. Isto foi o que foi feito em toda a Europa, em todos os países.
E, portanto, Portugal aqui não fugiu à regra. O Plano Nacional de Saúde Mental perseguia estes objetivos. Pergunta minha e nossa. Esta pergunta foi feita em 2018, foi a altura em que eu fui convidado. O que é que aconteceu 10 anos depois da implementação do Plano Nacional de Saúde Mental? Bem, aconteceu o seguinte. Eu dividi isto em 3 áreas, como aos semáforos, alta, média e baixa em níveis de implementação. Conseguimos que alguns serviços fossem feitos, conseguimos, e aí com muito sucesso, que fossem encerradas camas em hospitais psiquiátricos, tivemos um sucesso intermédio na reorganização dos serviços de urgência, principalmente no Norte, e em alguns programas de envolvimento dos utentes e famílias, que são o lado esquecido disto tudo. As famílias em Portugal, em relação aos problemas de saúde mental, são famílias que estão com um nível de sobrecarga emocional enorme, e tivemos uma baixíssima implementação ao nível daquilo que são os pontos cruciais. Financiamento e modelo de gestão, evolução dos recursos humanos, expansão das equipes comunitárias, desenvolvimento dos cuidados continuados e psiquiatria da infância e da adolescência. E, portanto, esta é, nua e crua, a situação do país quando, em transição de 2017 para 2018, se fez uma avaliação da implementação do programa. Como veem aqui, do lado direito, estão em 2005, do lado esquerdo e do lado direito, o que é que aconteceu depois em 2016, houve uma grande redução das camas nos hospitais psiquiátricos. Aqui está aquilo que se fez em termos de consulta ao fim destes 10 anos. Aquilo que vocês veem é a vermelho 2005 e a azul 2016. Houve uma melhoria do número de consultas. Mas estamos a falar de consultas médicas. E o problema da saúde mental não se resolve com médicos. Eu acho que é importante eu acho que vocês todos têm essa noção. O problema da saúde mental é um problema lato, que tem só em parte a ver com o sistema de saúde. É muito mais lato. Os determinantes da saúde mental têm a ver com as condições de vida, têm a ver com os níveis de pobreza, têm a ver com isso tudo. E, portanto, eu posso ficar muito contente porque se aumentou, e fico, o número de consultas. Agora, o problema vem a seguir, é que, ao fim de 10 anos, nós verificamos que continuávamos com uma escassez enorme de recursos humanos, de equipes da comunidade, com assimetrias regionais importantes, com problemas de autonomia nos serviços e diferenciação técnica importantes. E, portanto, isto é um problema português, mas não só português. Se virem aquilo que se passa nos outros países da Europa relativamente à implementação dos planos de saúde mental, isto aparece também. Aparece a um nível diferente do que aparece em Portugal. Porquê? Porque as medidas para a correção começaram antes. Dou-vos um exemplo, não vos vou amassar muito com exemplos, de algo em que nós não melhoramos nada. A saúde mental precisa de profissionais não médicos, precisa de psicólogos, de enfermeiros, de assistentes sociais. E aquilo que vocês veem a vermelho de 2008 para 2016 é que não só não houve uma melhoria, como no caso dos enfermeiros piorou. Portanto, há aqui um problema que é um problema real de não evolução daquilo que era um dos pilares do Plano Nacional de Saúde Mental. Recursos humanos. Isto aqui, eu peço-vos desculpa, não se vê muito bem, mas está ali uma bolinha vermelha. Isto é uma comparação do número de enfermeiros por 100 mil habitantes na Europa. Europa a 25, com os países de leste. Portugal está ali entre a Moldávia e a Bósnia e Herzegovina. Isto é o número de enfermeiros por 100 mil habitantes em saúde mental. Estamos entre a Moldávia e a Bósnia e Herzegovina. E eu acho que isto é importante, todos nós termos a noção disto, porque também há outros países que não estão bem. E acho que aqui tem de haver um sentimento de que este é um problema de todos nós, conjunto da sociedade portuguesa. Consumo de psicofármacos, já aqui falado. Como veem, existe uma estabilização dos hipnóticos e existe um aumento não muito grande dos sedativos por causa das normas que têm sido feitas no sentido de avisar os médicos que não se deve prescrever, e os médicos estão perfeitamente cientes disto. Agora, se olharem a verde, a taxa de prescrição de antidepressivos não para de subir. E não para de subir porquê? É óbvio. Em primeiro lugar, porque a taxa de prevalência de depressão em Portugal é altíssima. Em segundo lugar, porque quando os doentes chegam aos cuidados primários de saúde, os médicos de família, a única arma terapêutica que têm à sua mão é a medicação. E, portanto, isto não é um problema português, porque se vocês repararem na taxa de evolução dos antidepressivos na Europa toda, está a subir em todos os países europeus. Todos. Agora, pode-se fazer alguma coisa por isto? Claro que pode. E o que é preciso fazer para isto
é criar, como o Reino Unido fez, programas de intervenção não farmacológica nos cuidados de saúde primários. E isso tem de ser feito. Agora, o que é que isso precisa? Precisa que, nos cuidados primários de saúde, existam os psicólogos necessários para fazer este programa. De outra forma, é provável que este número continue a subir. De maneira que eu agora passo para acabar aos desafios que nós temos. E eu aqui vou ser muito sucinto e depois passo a responder às vossas perguntas em mais detalhe. Em termos genéricos, se me perguntam o que é que nós precisamos de mudar em Portugal, precisamos de mudar a forma como nos organizamos e a forma como prestamos os cuidados. Nós estamos mal organizados ainda e prestamos os nossos cuidados de uma forma escassa e insuficiente. Precisamos que isto se torne uma prioridade para todos nós. Isto não pode andar aos sabores de mudanças de outras naturezas. Eu estou a falar isto do ponto de vista técnico. Portugal tem tido alguns problemas, eu diria, complicados, de avanços e retrocessos em relação aos planos de saúde mental. E é preciso nós estabilizarmos isto. Nós precisamos de mudar o paradigma organizativo e o assistencial. Eu depois falarei disto nas respostas que vou dar. Mas isto é, talvez, o slide mais importante que eu vos queria trazer. Tudo aquilo que eu tenho estado a falar está apenas relacionado onde diz mental disorder e remission, ou seja, prestação de cuidados. Ora, a saúde mental é muito mais do que isto. A saúde mental de um país define-se de acordo com aquilo que o país conseguir investir naquilo que está do lado esquerdo, promoção e prevenção. É na escola, é nos programas de parentalidade que Portugal poderá apostar a 10 e a 20 anos. Porque não tenham dúvidas nenhumas, nós podíamos ter o melhor serviço do mundo, do ponto de vista de tratamento das doenças, que se não apostarmos naquilo que está à esquerda, aquilo que teremos é cada vez mais doentes e necessidade de cada vez mais serviços. Portanto, eu chamo-vos aqui a atenção para a necessidade de Portugal começar a olhar para isto como um problema que é transversal à sociedade toda e que os senhores deputados e os governos do país podem fazer o melhor que podem e que conseguem em políticas setoriais, que se este problema não é resolvido, não vão ter sucesso. Eu tenho muita pena de vos dizer isto, não vão ter sucesso. Isto tem a ver com o sem-abrigo, tem a ver com o problema dos fogos de Pedrógão um ano depois. Isto atravessa a sociedade portuguesa toda. Ou se resolvem os problemas de saúde mental de uma sociedade, como os outros países já perceberam, ou as políticas setoriais estão votadas ao insucesso. Ora bem, 2 slides para acabar. Este é o primeiro. Isto não é Portugal, isto são os países, eu peço-vos que se foquem apenas no lado direito. É aquilo que os países chamados de alto income, nos quais nós nos incluímos, investem em saúde mental relativamente às necessidades e à carga que ela tem na sociedade. A preto está a carga, a azul está o investimento, a cinzento claro. E aquilo que está ali é 5% do orçamento geral dos Serviços Nacionais de Saúde. Neste momento, o único país que se distingue aqui é o Reino Unido, com 14% de todo o budget do Serviço Nacional de Saúde aplicado na saúde mental. Repito, 14%. Os outros países andam entre os 7% a 10%. Portugal deverá andar entre os 4% a 5%. Portanto, este é um problema estrutural que não é só português, porque senão aquilo ali era diferente. É um problema transnacional, mas que em Portugal tem esta dimensão. 4% a 5%, calculamos nós, versus 10 nos outros países, 14 no Reino Unido. Prioridades orçamentais na ótica do diretor do Plano de Saúde Mental, que é um técnico, não é um político. Prioridades que envolvem orçamento, dinheiro, são, em primeiro lugar, o desenvolvimento comunitário dos serviços de saúde mental. A saúde mental não se faz nos hospitais, faz-se perto das pessoas. Faz-se também nos hospitais, mas faz-se perto das pessoas. Nós, há 10 anos, tivemos um programa de desenvolvimento comunitário dos serviços que teve um orçamento baixíssimo, mas que, mesmo assim, revolucionou os serviços. E uma das propostas que eu já fiz foi que, para este ano, no orçamento, seja inscrito uma verba de 10 milhões de euros, que é uma verba irrisória do ponto de vista da saúde, mas, mesmo assim, poderá dar um avanço muito importante no desenvolvimento comunitário dos serviços. Reparem que se eu fosse falar dos 11% da carga, eu devia estar aqui a dizer que precisávamos de um orçamento, só para isto, à volta de 100 a 150 milhões de euros. Eu estou a falar de 10 milhões de euros. Depois precisamos de reatribuir as áreas dos hospitais psiquiátricos. Eu digo-vos o que é que isto tem a ver, o que é que se passa aqui. Vamos imaginar um doente que vive nas Caldas da Rainha.
ou que vive na região mais extrema de Sintra. Não há nenhuma justificação para que um doente destes, se tiver um problema de saúde mental, tenha de ser internado num hospital em Lisboa. Tem de ser internado num hospital perto do sítio onde vive. Portugal está a um passo de conseguir isto para todo o país. Faltam-nos 4 áreas no país. 2 na região norte e 2 na região sul. Se nós conseguirmos fazer isto, ficamos com um problema que os outros países da Europa ainda não conseguiram resolver, exceto a Itália e a Inglaterra. E nós resolvemos-lo. Isto é uma coisa que eu calculo por alto, porque eu não faço orçamentos, não é? Mas que eu calculo por alto que custa, no total, uns 10 milhões de euros. Estamos a falar de somas ridículas. Depois, o terceiro ponto que eu acho que é crucial para o 2020 é a reconfiguração do sistema forense. Está em curso uma reconfiguração como não se fez nas últimas 4 décadas. Mais uma vez, aquilo que Portugal precisa neste momento é de renovar um serviço que existe em Coimbra, no Hospital Sobral Cid. Quando fizer isso, Portugal fica com a resposta da saúde à parte forense completa. Portanto, estamos a um passo de conseguir isso. É preciso investir algo nisto. Calculo eu estou a falar em números por alto, por analogia com outras renovações de serviços, que isto poderá custar, quando muito, 2 ou 2,5 milhões de euros. Não custa mais do que isso. Depois temos um aspecto que foi aqui focado pelo, eu suponho, senhor deputado do Partido Comunista, a questão da dispensa e do acesso aos fármacos. Portugal tem um problema com o acesso aos fármacos antipsicóticos porque são caros. No entanto, os fármacos mais atuais, que são caros, têm, de facto, muito menos efeitos acessórios. E era importante que em Portugal fosse possível que os doentes mentais, que de uma maneira geral têm uma situação económica muito débil, pudessem dispor destes fármacos de uma forma gratuita. Agora, a posição do Programa Nacional de Saúde Mental é que esta dispensa não se faça nas farmácias da comunidade na rua. É que esta dispensa possa ser feita a nível dos hospitais, da seguinte maneira. O hospital dispensa gratuitamente o fármaco antipsicótico e, com isso, garante a continuidade de cuidados, garante uma maior monitorização do doente e evita que se faça uma descontinuação da medicação, que é a principal causa de reinternamento. E, com isso, vamos poupar muitíssimo dinheiro em reinternamentos. Portanto, é importante que, de uma vez por todas, se tome uma decisão política, porque já não é técnica, é política, se poderá haver ou não dispensa hospitalar de fármacos antipsicóticos. Finalmente, para aquilo que eu vos falei em relação à depressão e ansiedade, que são os problemas de maior impacto em Portugal, tem de se perceber se quer continuar a gastar dinheiro em fármacos ou se uma parte desse dinheiro pode ser divergido para um programa de intervenção não farmacológica nos cuidados de saúde primários. Para isso é preciso começá-lo. E começa sempre isto fazendo um piloto, de maneira que aquilo que eu espero é que possa haver possibilidade financeira, de tal como se começaram as equipes comunitárias, depois eu falarei, possa haver a possibilidade de se começar um programa de ansiedade e depressão nos cuidados de saúde primários no próximo ano. Ora bem, último slide, para não vos maçar mais. Eu devo dizer que ao fim de alguns, já são quase 20 anos a trabalhar nisto e noutros países, devo-vos dizer que a implementação do Plano Nacional de Saúde Mental e dos planos nos países não é uma questão de natureza técnica, porque as questões de natureza técnica, felizmente para nós todos, já estão ultrapassadas. Já não há grandes debates se os cuidados devem ser na comunidade ou nos hospitais. Isso acabou. As nossas barreiras estão ali. Primeiro, culpa minha à cabeça, porque ainda não consegui fazê-lo há 1 ano e meio. Apesar de tudo, acho que há algumas melhorias nisso. Não há semana nenhuma em que não se fale nos meios de comunicação de problemas de saúde mental. Inclusão na agenda mediática. Ou isto se torna um tema de debate, ou há um sobressalto cívico na sociedade portuguesa em relação a isto, ou então o prognóstico não é bom. O segundo é a inclusão na agenda política. Este assunto é um assunto que em Inglaterra tem campeões como o Príncipe William. Em vários países são as pessoas que estão à frente das casas reais, são as pessoas que estão à frente dos governos, que tomam este assunto como um assunto de prioridade política. Este é um assunto transversal que tem de se pegar de uma vez por todas. O terceiro aspecto que eu aqui coloco é o do apoio político sustentável. Não há nada pior para uma política que demora anos a fazer do que haver altos e baixos. Agora, há altos e baixos sempre na sociedade, às vezes são questões de natureza externa como nós vivemos, mas o apoio político sustentável aqui é absolutamente crucial.
Posto isto, e esperando não ter-vos maçado muito com esta apresentação, que dá uma ideia daquilo que é o pensamento subjacente ao Plano Nacional e ao Programa Nacional de Saúde Mental, eu passo a responder às perguntas que foram colocadas, sabendo que já respondi a várias delas, pelo menos já as coloquei. Portanto, eu começava, se me dava licença, exatamente pela ordem que me puseram. E, portanto, o primeiro partido a pôr questões foi o Bloco de Esquerda. Eu acho que já lhe respondi às 3 questões, exceto a das equipes comunitárias. Inclusivamente às questões de natureza orçamental. As equipes comunitárias, como disse muito bem, o trabalho técnico ao nosso nível está tudo feito. O trabalho de orçamentação, que é feito na CSS, está tudo feito. Portanto, aquilo que eu tenho para dizer é que a parte técnica está toda feita. E, portanto, isto era uma matéria que estava orçamentada para o Orçamento Geral do Estado de 2019 e, portanto, eu tenho... eu não gostava de falar em esperança, não é? Mas tenho de ter, não digo certeza, mas quase certeza, que este programa vai ser implementado. Quando falou em 5 equipes, eu aí permito-me fazer uma correção. Para além de agradecer que isto tenha sido colocado no Orçamento Geral do Estado de 2019, devo-lhe dizer que aquilo que está em causa não são 5 equipes de comunitárias, são 10, porque são 5 para adultos e 5 para crianças. E, portanto, aquilo que nós fizemos e a programação que nós fizemos aponta para 10 equipes comunitárias. Portanto, Portugal tem de começar a trilhar este caminho e, já que isto foi orçamentado para este Orçamento Geral do Estado, eu espero que isto se concretize e não tenho motivo nenhum, uma vez que o trabalho técnico está tudo feito, não tenho motivo nenhum para acreditar que isto não seja feito. Porque aí seria, sim, um retrocesso enorme. Quer dizer, chegar à conclusão de que isto é importante, perceber que isto é feito em toda a Europa, orçamentar, fazer o trabalho técnico, isto não é para o terreno, nós teremos aqui um problema muito sério. Relativamente ao ponto da situação, eu acho que gostava de vos dizer aqui algo em relação àquilo que eu ouvi falar aqui dos 3 anos. Quando foi feito o plano de extensão a 2020, aquilo que eu disse, desde o primeiro dia em que tomei posse, até hoje, e continuo a dizê-lo, é que aquilo que está como a necessidade de extensão para a implementação disto que está por fazer, em nenhum país do mundo se faria em 3 anos. E foi por isso que eu falei sempre, nos tais 6 anos que a senhora deputada do PAN falou, e eu tenho tido cuidado de dizer que eu acredito que a implementação da maior parte das coisas que estão aqui se consegue fazer em 6 anos. Não é ter o sistema todo a funcionar. Eu só para vos dar um exemplo, só para fazer a desinstitucionalização em Itália foram precisos 22 anos. Desde que começou até acabou. Portanto, estamos a falar de tempos largos. Em 6 anos, eu acho que a maior parte daquilo que está no Plano Nacional da extensão que fizemos pode estar no terreno. Como lhe digo, medidas tão estruturantes como estas do sistema forense e do encerramento das câmaras de longa estadia e a passagem para os hospitais gerais, eu estou convencido que, se houver financiamento, se podia fazer no ano que vem. No ano que vem. Eu acho que, em relação às medidas e aos problemas, já terei respondido àquilo, ao longo da minha apresentação, àquilo que o Sr. Deputado Moisés Ferreira falou, e algumas das perguntas que eu vou responder a seguir também estão contidas nas questões que ele colocou de âmbito mais geral. A senhora deputada Telma Guerreiro fez várias perguntas que eu já respondi a algumas, há dos fármacos está respondida, há dos recursos humanos também, há das prioridades também. Mas falou aqui da questão da referenciação e da rede de referenciação. Por rede de referenciação entende-se facilitar a vida às pessoas para chegarem o mais facilmente possível ao tratamento e da forma mais simples possível. Se me pergunta se isso está feito em Portugal, não está. Volto a dizer que existem ainda problemas em 4 serviços no país, 2 no Norte, 2 no Sul, e existe um problema geral de acesso por parte das pessoas que têm problemas menores de depressão e de ansiedade a cuidados, porque os serviços nos cuidados de saúde primários ainda não estão preparados para os receber. Portanto, isto é a verdade como ela é do ponto de vista técnico. Portanto, o que é preciso fazer para isto? Resolver o problema dos internamentos em 2020 e começar um plano de intervenção não farmacológica nos cuidados de saúde primários, que vai demorar mais tempo, mas que tem de começar, na minha opinião, técnica, em 2020. A senhora deputada Sandra Pereira começou por dizer, e bem, e eu gostei muito do que disse, que a saúde mental tem sido o parente pobre. E nós ouvimos muitas vezes a palavra parente pobre para a saúde mental.
Eu quero lhe dizer que, neste momento, nós somos um parente pobre. Mas houve tempos em que éramos só pobres, nem parente éramos. E eu acho que isto é muito importante perceber-se. Quer dizer, a saúde mental era como se não existisse. Ela estava a larvar em todos os problemas que atravessa a sociedade. Mas nem parente era. Agora era só pobre. Agora é um parente pobre. E eu acho que isso não é para nós não estarmos aqui com questões de compaixão ou de queixar-nos. Nós temos aqui um problema que é um problema do país. E acho que todos nós temos de perceber que é um problema que tem de andar para a frente com ele. E é um parente pobre, estou de acordo consigo, ainda bem que já se percebeu que é um parente pobre, e é preciso realmente... É isto tudo que nós temos estado a falar aqui. Portanto, em relação às questões do acesso, eu já lhe respondi, em relação aos cuidados primários de saúde, eu já respondi antes, à questão do internamento e à questão das equipes comunitárias, que eu volto a dizer, seria um enorme retrocesso que uma matéria que é consensual para todos e que está orçamentada e tratada tecnicamente não fosse para o terreno. Agora, há uma pergunta que eu tenho muita dificuldade em responder e que era a que eu respondi, é a pergunta de $1 milhão e que era a que eu gostava mais de responder, que é quais são as garantias que eu pessoalmente tenho. As garantias que tenho são as minhas, são as garantias técnicas de como o meu trabalho é feito. Isso posso lhes dar totalmente. Isso está tudo feito. Portanto, as minhas garantias do ponto de vista técnico estão todas feitas. As garantias do ponto de vista económico, acabei de pôr aqui quanto é que eu calculo que isto custe. E tenho de dizer que, em relação àquilo que é o budget do Serviço Nacional de Saúde, é um valor absolutamente irrisório. E todos nós temos de concordar que é um valor irrisório. Irrisório. Portanto, isto é um problema de natureza política puro. A questão é de irrisório. Senhor Deputado João Dias, colocou-me aqui uma questão de determinantes. Eu quero voltar a isso, porque essa questão é aqui crucial. A saúde mental não é uma questão de nós pormos médicos, enfermeiros e psicólogos a tratar os doentes. É uma questão de nós evitarmos que as pessoas tenham doenças mentais. E o investimento maior que um país pode fazer é entre os 0 e os 6 ou 7 anos de idade. Portanto, ou se atacam determinantemente as questões dos primeiros anos de vida, da parentalidade, dos problemas que as pessoas têm, do ponto de vista económico, etc., ou dificilmente este problema diminuirá. Vamos lá ver uma coisa. Do ponto de vista científico, e agora falo, enfim, com o meu chapéu científico, não é? Professor de psiquiatria, se há determinante de emergência de doença mental no mundo, é a pobreza. Pobreza. A escassez. A sensação de desigualdade. Tudo isso. Não é? Portanto, eu considero que tem razão naquilo que diz, que essa é uma questão, mas é uma questão que eu ousaria dizer que nos transcende um pouco aquilo que eu venho aqui fazer, não é? Apesar de não deixar de assinalar. Depois, acesso à medicação, já lhe respondi. As assimetrias regionais só se resolvem quando nós tivermos equipes comunitárias a cobrir o país inteiro. E, portanto, eu espero que este piloto mostre a necessidade, depois de expandir este plano. Senhores deputados calculam o problema das equipes comunitárias em Portugal não se vai resolver com 5 equipes de adultos e 5 de crianças. Isto são 5 equipes piloto. Piloto. E, em relação ao acesso à medicação, já respondi também em relação aos antipsicóticos. A senhora deputada Ana Rita Bessa, para além das questões que estão por resolver, ou melhor, que eu já abordei, queria falar-lhe do plano das demências. Existem em Portugal 2 estudos científicos sobre demência, um feito na região norte e um feito na região do Alentejo. Não há nenhum estudo epidemiológico feito para o país todo. Agora, e eu do ponto de vista, se isto fosse um júri de doutoramento, nós poderíamos falar disto do ponto de vista científico, mas eu acho que a questão científica aqui é só parte da questão. Com aquilo que nós sabemos destes 2 estudos e com aquilo que nós sabemos projetar, com base naquilo que são realidades análogas à nossa em termos de pirâmides sociodemográficas, nós percebemos o problema que nos espera em relação às demências no futuro. Portanto, não precisamos estar a fazer e gastar €1 milhão a fazer um estudo. Nós já sabemos, com os dados que temos, a gravidade do problema que nos espera. As demências são um problema que não tem só a ver com a saúde mental, tem a ver com a medicina interna, com a medicina geral familiar, com os cuidados continuados, com a sociedade toda. Neste momento, aquilo que existe está terminado o Plano Nacional de Demências e estão terminados os 5 planos regionais de demência. Neste momento está prestes para sair, porque eu tive com ele ontem na mão, um despacho para começar
a operacionalização do Plano Nacional de Demências. Okay? E é isto o ponto da situação neste momento. Portanto, está feito o Plano Nacional, estão feitos os 5 planos regionais. Os 5 planos regionais baseiam-se muito na questão da articulação entre aquilo que é a sociedade civil, as estruturas na comunidade e a parte hospitalar. Reforçando eu outra vez que a parte hospitalar aqui é a menos importante, porque o problema é o problema das pessoas e das famílias fora dos hospitais. Porque nos hospitais as pessoas estão 5 ou 6 dias ou 7 dias para compensarem, mas depois vão para as famílias e são as famílias que têm de se ver com estes doentes. Portanto, este é o ponto da situação em relação às demências neste momento do país. Em relação às outras questões que colocou de intervenções não farmacológicas, estão respondidas. Há uma questão que eu não lhe respondi e que colocou, que tem a ver com as vagas na Rede Nacional de Cuidados Integrados. As vagas são exatamente como disse, portanto, são as 275 vagas que estão, e a minha opinião sobre esse assunto é a seguinte: o número de vagas neste momento é insuficiente, e é insuficiente fundamentalmente naquilo que são residências de apoio moderado e residências de apoio máximo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando um país fecha camas de longa duração em hospitais psiquiátricos, tem de ter respostas na comunidade. E as respostas da comunidade são estas, têm a ver com residências de apoio moderado e de apoio máximo. Portanto, se me pergunta se o número que nós temos é suficiente, a resposta é não é suficiente. O que é que falta fazer? Da minha perspectiva, porque a rede de cuidados continuados não está na orla e nas atribuições do Programa Nacional de Saúde Mental, eu sou apenas uma pessoa que tem de dar um aporte de monitorização, um aporte técnico, são as seguintes. Primeiro, rever o modelo de referenciação, rever a plataforma informática que serve de base à referenciação e rever a portaria que está em curso e que tem alguns requisitos que, na minha opinião, são completamente obsoletos e que não têm qualquer sentido. Dou-vos um exemplo. A necessidade, nós queremos casas para estas pessoas que têm doenças mentais como as nossas casas. Nós não queremos que estas pessoas estejam na comunidade como estão numa enfermaria. Portanto, estas casas têm de ser parecidas com as nossas. E nós não podemos querer que estas casas sejam parecidas com enfermarias dos hospitais. Portanto, é meu parecer, e dei-o, e isso saiu no relatório das experiências piloto, que a portaria vai ter de ser adaptada para tornar estes requisitos mais parecidos com as nossas casas. E com isto, em relação à rede de cuidados continuados. Respondendo à senhora deputada Bibiana Cunha, eu agradeço-lhe muito ter chamado aqui a questão da prevenção e da promoção. Foi a primeira questão que colocou, para dizer aos senhores deputados que, mais do que investimento na saúde mental de adultos, o que Portugal precisa, com caráter de emergência, é uma aposta nos cuidados de saúde da infância e da adolescência. Com caráter de emergência. As doenças mentais começam, a vulnerabilidade toda começa na primeira infância. De maneira que é nessa área que Portugal vai ter de fazer um investimento muito grande. Okay? Promoção e prevenção. Os obstáculos ao financiamento são aqueles que eu lhe coloquei, e aquilo que eu considero que é absolutamente crucial, foi a pergunta que fez e também foi o meu último slide, e é com isto que eu termino esta primeira ronda de respostas, é que Portugal tem de tomar uma decisão política em relação à saúde mental. A decisão técnica, a saúde mental estava há 10 anos, 15 anos, dilacerada por questões de natureza técnica. Já não está. Existe um consenso entre nós todos, e é um consenso internacional, sobre o que é preciso fazer. É preciso que isto passe para o plano político, de uma vez por todas. Porque senão daqui a 10 anos, vocês têm aqui um outro diretor do Programa Nacional de Saúde Mental a dizer que eu estive aqui há 10 anos a dizer estas coisas. Portanto, tem de haver aqui uma decisão política de tornar este um assunto prioritário e transversal a nós todos. Isto é um problema de nós todos, é um problema que não é só português e, portanto, nós temos de o tornar de facto prioritário. Mas para isso temos de deixar esta coisa de dizer que ele é prioritário e não torná-lo prioritário. Uma coisa é dizer que ele é prioritário. Eu tenho ouvido neste último ano e meio todas as pessoas, quando me recebem, dizem isto é um assunto muito importante e é prioritário. Agora é preciso torná-lo mesmo prioritário. E, portanto, eu espero ter respondido às vossas questões, pelo menos à maior parte delas, e, enfim, estou à sua disposição. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu penso que já respondeu e esclareceu, fez uma magnífica intervenção inicial
que incluiu já muitos esclarecimentos. Temos, no entanto, prevista uma segunda ronda para os grupos parlamentares que quiserem usar dela. Não é obrigatório usarem, podem, se acharem que estão esclarecidos, podemos passar. Portanto, agora começa o grupo parlamentar do Partido Socialista e dispõe de 3 minutos. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar da palavra ou se já se consideram esclarecidos. Só para dizer, Sra. Presidente, agradecer todos os esclarecimentos que o Sr. Professor Dr. Miguel Xavier prestou e dizer que realmente em boa hora a Comissão decidiu, através do requerimento feito, chamá-lo cá e, como o Sr. Professor bem disse, já desde que tomou posse estava à espera de poder ter esta oportunidade. Esperemos que a próxima vinda não demore tanto tempo. E realmente nós consideramos, enquanto grupo parlamentar do Partido Socialista, que há muito espaço para aprofundarmos e trabalharmos estas questões. Aliás, agradecer também as sugestões concretas que deixou relativamente a diversas matérias. Eu tinha algumas questões mais concretas quando, por exemplo, se refere a alguma assimetria ao nível do território nacional e que se pudesse precisar, digamos, em termos territoriais, onde é que estão os maiores problemas a esse nível. Por exemplo, também se pudesse concretizar no que diz respeito a esta afirmação da necessidade de rever o modelo de referenciação para os cuidados continuados, e nós sabemos que temos feito grande esforço de investimento nos cuidados continuados e realmente um dos problemas, basta visitar muitas unidades e algumas delas, e há bons equipamentos já em muitas situações, mas há realmente as questões da demência começam a estar muito presentes e, claro, com a longevidade, como o Sr. Professor bem disse, vai ser ainda um problema mais acutilante se nós não investirmos na prevenção e na infância. E, basicamente, era isto que gostaria só de acrescentar, agradecendo mais uma vez todos os contributos que deu à nossa Comissão. Obrigada, e que certamente teremos a oportunidade de continuar a conversar. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Sandra Cunha. Muito obrigada, Sandra Pereira, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero, naturalmente, agradecer ao Sr. Professor, sobretudo a clareza e a sistemática da sua exposição. Foi absolutamente esclarecedora para nós, e dizer-lhe que, naturalmente, que nós concordamos que não são as palavras que ditam o que é ou não é prioridade, é efetivamente os recursos e os meios que damos a determinada situação é que faz disso em prioridade. Porque o Sr. disse aqui bem que a questão é que, para uma série de necessidades quase indefinidas, alocar recursos que estão absolutamente definidos. Portanto, e isso implica escolhas e prioridades, e naturalmente que este assunto só será efetivamente uma prioridade se lhes forem, se a eles corresponderem os necessários meios e recursos para fazer face e enfrentar este problema. E nesse sentido é que eu lhe perguntaria, naturalmente, percebiu, as garantias são suas, mas naturalmente que no desenvolvimento das questões, e conforme nos colocou aqui, quais seriam, na sua opinião, as prioridades a encetar dentro deste âmbito, eu iria novamente perguntar-lhe, quer dizer, se na sua relação com o Governo e com a tutela e na relação de negociar e falar sobre o Orçamento de Estado, se tem efetivamente alguma ideia se o Governo estará disponível para avançar com as verbas necessárias para, sobretudo para estes assuntos que referiu aqui como prioritários, que seria nomeadamente a criação dos programas de intervenção não farmacológica nas unidades de cuidados de saúde primários, e se tem alguma ideia se isso será plasmado no Orçamento de Estado para 2020. Depois queria também
perguntar-lhe, porque acabei por não perceber, ou seja, percebi que tudo aquilo que dependia do ponto de vista técnico e de tratamento técnico das equipas comunitárias estava absolutamente tratado. Exatamente, concluído, nomeadamente a orçamentação. Portanto, e o Sr. Professor terá dito que, efetivamente, portanto, tinha a esperança que esse assunto fosse para a frente, e eu perguntar-lhe, nós estamos a um mês do final do ano, portanto, para 2019, eu não me parece que isso seja possível, mas isto sou eu que queria ouvi-lo, porque efetivamente isso era uma situação que estava plasmada no Orçamento de Estado para 2019 e estamos a um mês do final do ano. Bem sei que há sempre um trabalho técnico a fazer a montante, está feito, e quando é que efetivamente poderemos ter essas situações no terreno ao serviço dos cidadãos e dos utentes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, novamente, Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor, é uma honra dar-lhe a palavra. Costuma ser ao contrário, costuma ser o Sr. Deputado a dar-me a minha palavra. Sou um de 230, Sra. Presidente. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o Sr. Dr. Miguel Xavier, o Sr. Professor Miguel Xavier, e agradecer-lhe, enfim, os esclarecimentos muito importantes que nos trouxe, o caderno de encargos que nos deixa, que eu acho que merece ser acompanhado com a maior atenção, não querendo com isto repetir o discurso de que isto é prioritário e depois assim não acontece nada. Mas queria, Sr. Doutor, basicamente colocar-lhe um caso concreto, porque ele diz respeito à cidade onde vivo, Coimbra, e creio que ele põe em causa uma parte importante das opções de fundo que o Sr. Professor aqui enunciou. O Sr. Professor enunciou aqui como uma das linhas orientadoras de um plano de saúde mental do nosso tempo, a desinstitucionalização. Isso depois foi salientado também por outras intervenções, entre as quais me recordo da intervenção da Sra. Deputada Telma Guerreiro. Estamos de acordo, obviamente, é assim que as boas práticas mandam que seja. Sucede, todavia, que na cidade de Coimbra há 3 unidades hospitalares, 3 polos hospitalares que têm competência, digamos assim, nesta matéria. A saber, o Hospital do Sobral Cide, que é um hospital isolado da cidade, como bem saberá, e onde estão implantados os serviços de oncologia, de toxicodependência e de acompanhamento de inimputáveis, aliás, em condições que, enfim, raiam a vergonha para todo o país. Depois, os hospitais, os antigos, o chamado Hospital da Universidade, e ainda o velho Hospital de Celas, também integrado neste polo de Celas, digamos assim, mas com um pavilhão de psiquiatria basicamente desativado. Bom, no Hospital da Universidade, que é um hospital altamente diferenciado, com, enfim, basicamente todas as valências, está instalado, o Sr. saberá isso melhor do que eu, mas está instalado justamente quer o internamento de homens e mulheres, quer o hospital de dia, em matéria de psiquiatria, é isso que estou a dizer. E, recentemente, enfim, uma reunião do Serviço de Psiquiatria, a direção do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra terá feito saber da sua intenção de deslocar para o Sobral Cide as consultas externas e o hospital de dia. Bom, eu não vou pronunciar sobre isto, porque creio que fica claro que há aqui um assunto que deve merecer a nossa maior preocupação. Porque, como o Sr. Doutor diz, e muito bem, a desinstitucionalização demora tempo, mas a reinstitucionalização é um instantinho. E, na verdade, o que parece estar em causa, e eu estou a pôr isto com a maior cautela que sou capaz, porque creio que as coisas devem ser tratadas com todo o rigor, mas o que parece estar em causa é o regresso, dizendo as palavras que conheço melhor, é o regresso ao paradigma do manicômio, onde se empurra para um sítio isolado da cidade tudo quanto diga respeito ao assunto psiquiatria, incluindo as consultas externas as mais variadas. Isto não faz nenhum sentido. Isto creio que, a ser verdade, ou melhor, verdade é que há essa intenção, a ser concretizada esta vontade, isso significará um atentado contra as linhas estruturais do plano de saúde mental que o Sr. Doutor aqui enunciou. E, portanto, queria trazer este caso, porque ele me diz diretamente respeito enquanto deputado eleito por Coimbra, e pedir-lhe, na medida das suas possibilidades neste contexto, que nos dê a sua opinião. Muito obrigado. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer os esclarecimientos que nos foram prestados pelo Dr. Miguel Xavier. De facto, também reforçando aquilo que disse relativamente ao não bastando dizer que é prioritário, aquilo que nós também sentimos é que há muitas promessas, mas também há muitas faltas. E a questão da desinstitucionalização, que já foi aqui abordada, nós entendemos que precisamente a desinstitucionalização sem uma verdadeira integração com os cuidados na comunidade, sem uma resposta efetiva na comunidade, portanto ela não acontece. E o que está a acontecer, e de facto é uma sobrecarga das famílias, e por esse lado importa também dizer que os apoios aos cuidadores informais seria decisivo e fundamental para que nesta situação conseguisse haver uma resposta adequada e de facto permitisse até suprimir algumas dificuldades que é em termos da continuidade da medicação, mas a verdade é que muitas das autarquias acabam por tentar dar uma resposta que muitas das vezes tem muitas lacunas, tendo em consideração que há limitações de competências das autarquias. Aquilo que assistimos nas regiões do interior, muitas pessoas que estão inseridas na comunidade, mas efetivamente em que os cuidados de saúde mental são muito precários, e há aqui uma tentativa de resposta o mais, quer seja pelas autarquias, quer seja também por instituições que acabam por assumir aqui o papel que muitas das vezes o Estado deveria precisamente ter garantido em termos da articulação daquilo que foi a desinstitucionalização. Aquilo que lhe quero questionar tem a ver também com uma prioridade que nós entendemos que é fundamental, que tem a ver com a melhoria das condições em termos dos cuidados de saúde primários, e nomeadamente no que tem a ver com a formação de profissionais. Entendemos nós que é preciso sensibilizar e preparar também de uma forma geral, os profissionais de saúde para a detecção precoce e a intervenção. Naturalmente que nas idades mais cruciais, nomeadamente que tem a ver com a idade da infância e da adolescência, mas também depois na sua capacidade de uma intervenção rápida e precoce. Mas há duas áreas também que lhe quero questionar relativamente às dificuldades. Temos nós a informação de que a área da pedopsiquiatria e a área da gerontopsiquiatria são duas áreas que são absolutamente carenciadas em termos de intervenção na área da saúde mental, e às quais são necessárias medidas a serem dirigidas também na preparação de profissionais e na dotação de profissionais, não só, quando falo na dotação de profissionais, não só em número, mas falo também em que eles sejam capacitados para responder a essas necessidades. E só mesmo para terminar, tem a ver com uma área que fica muito esquecida, que é a reabilitação. O doente do foro mental tendo em consideração as capacidades de cada um, mas é possível reabilitá-lo, é possível criar condições para que ele tenha uma vida na comunidade e laboral absolutamente de integração, e portanto isso é preciso que exista também uma resposta a nível dos 4 níveis. Falámos da prevenção, que é muito importante, é fundamental, é decisiva, o tratamento, mas também não nos podemos esquecer do diagnóstico, do tratamento, mas não nos podemos esquecer daquilo que é a reabilitação de um doente, que não pode ser apenas pensada apenas no tratamento. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Babiana Cunha, faz favor. Obrigada. Eu peço só aos Srs. Deputados que tenham atenção ao tempo. Eu não queria estar sempre a interromper nem a chamar, mas... Serei Obrigada. Muito breve, Sra. Presidente. Portanto, desde já também agradeço ao Sr. Professor os esclarecimentos que já nos prestou. Parece que foi aqui e penso que ficou claro para todos que foi repetido um alerta que, de facto, as metas que foram desenhadas até 2016 e usando uma expressão do Sr. Professor, têm que levar a um novo esticão, mas para além de levar a um novo esticão, entendemos também que é necessário recuperar o tempo que foi perdido. E parece também que ficou claro para todos que é de todo importante que nenhuma medida fique apenas no papel. E nesse sentido, a questão que colocaria, porque também nos parece sempre importante
podermos fazer ou podermos ter dados que permitam uma visão comparativa e porque de facto outros países já o assumiram como bastante relevante na fundamentação daquilo que são a implementação de políticas nesta área, se considera que seria pertinente nós termos os dados bem claros daquilo que é o custo unitário ao nível da intervenção em saúde mental versus o processo remediativo. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada, por não ter utilizado o tempo todo. Senhor professor, a palavra é sua para dar uma resposta em bloco e a resposta final considerar adequada. E lembro aos senhores deputados que estamos já em cima da hora de almoço. Eu vou ser... E, portanto, também não queremos prejudicar o seu professor nesta... Eu vou responder exatamente pela ordem que me foram colocadas as perguntas. Perguntou-me a senhora deputada em relação às assimetrias regionais. Eu podia estar aqui meia hora a falar sobre isso, mas basta dizer, por exemplo, que na região do Alentejo existe um pedopsiquiatra em Beja e acabou de ser nomeado um para Évora. Isto diz tudo sobre o problema. No Algarve existem 2 pedopsiquiatras e, portanto, a assimetria regional é uma coisa que vem de há 20 ou 30 anos, porque as pessoas estavam concentradas nos grandes hospitais. E, portanto, este é um trabalho que vai ter de se fazer. Claro, aqui entram com outros problemas que os senhores deputados conhecem, da distribuição de médicos, já não digo psiquiatras nem pedopsiquiatras no país, que são os problemas da dificuldade em colocá-los em grandes centros. Eu dou um exemplo que é paradigmático no nosso país. Porto Alegre. Porto Alegre tem uma dificuldade extrema em conseguir médicos de várias especialidades, não tem nenhum pedopsiquiatra, o que significa que qualquer miúdo que tenha um problema de saúde mental tem de vir a Lisboa para ser visto. É disto que nós estamos a falar. Mas agora os senhores imaginem o que é uma mãe com um miúdo que esteja agitado num autocarro a fazer a viagem de 300 km ou 200 km para Lisboa e depois... Enfim, é uma situação muito complicada, de maneira que é necessário que haja 2 coisas. A primeira, que a distribuição dos médicos seja feita de acordo com aquilo que são os planos. Porque se há um plano e depois a distribuição dos médicos é feita de uma forma completamente críptica, não se resolve. E o ano passado isso já se começou a resolver, de facto, e nós já conseguimos melhorar muito a ida para hospitais periféricos. Agora, continuamos a ter um problema que é mais sensível na pedopsiquiatria e vamos tê-lo durante algum tempo também. De qualquer maneira, acho que estamos no caminho certo. Já há uma intervenção do Programa Nacional de Saúde Mental no sítio para onde as pessoas vão. E antes não havia. Não havia de todo. Havia um Programa Nacional a dizer é preciso tantos aqui, tantos ali. Mas quando as coisas saíam, havia uma desconcertação completa sobre isso. De maneira que, neste momento, eu acho que uma parte do caminho está andado. Agora, vai demorar anos até nós conseguirmos resolver os problemas pelos quais é difícil fixar médicos na província, que é um problema de natureza diferente. Em relação... Mas a questão é esta, de maneira que há um problema de assimetria grande. Aliás, eu só para vos dar um exemplo, porque eu acho que com números as pessoas percebem melhor as coisas. Quando nós fizemos o Programa Nacional de Saúde Mental em 2008, 3 hospitais em Portugal, dos 34 existentes, tinham 25% dos técnicos. 3 hospitais. As coisas já não são assim, infelizmente, mas este é o nosso ponto de partida há 10 anos. 3 hospitais tinham 1/4 dos médicos todos. E está tudo dito. De qualquer maneira, isso é uma coisa que vai demorar algum tempo, mas está a ir... Essa não me preocupa muito, está a ir bastante bem. Senhora deputada, em relação ao orçamento, eu fiz uma pergunta a segunda vez, e eu agradeço-lhe a pergunta outra vez, das garantias, não é? Eu gostava imenso de lhe saber responder. Agora, há aqui uma questão que eu não posso deixar de dizer. No Orçamento Geral do Estado de 2019, eu não posso dizer que tenha ficado muito contente, enquanto diretor de um programa, em ver que a única medida que passou foi a das equipes comunitárias, porque havia lá outras medidas. E nenhuma das outras medidas passou. Portanto, se me pergunta se eu fiquei contente com isso, eu tenho de dizer que não fiquei muito contente. Passar disso para uma política sem pés na terra não é o meu género. De maneira que eu trouxe-vos aqui aquilo que eu acho que são as prioridades das prioridades para 2020. E estas prioridades apresentei já à tutela. Estão apresentadas à tutela
exatamente como eu apresentei aqui, nem mais, nem foram exatamente aquelas 5 que eu vos coloquei aqui. E aquilo que eu disse, porque é aquilo que tecnicamente deve ser dito, é que os montantes que nós estamos a falar são, em termos de um budget, irrisórios. Nós, como sabem, não trabalhamos com máquinas, com equipamentos, com taques, com ressonâncias. Trabalhamos com pessoas. Os nossos recursos são as pessoas. De maneira que, como os salários em Portugal são muito baixos, isto sai tudo muito barato. Agora, volto a dizer, da mesma forma como não gostei que só uma medida tivesse sido aprovada para este Orçamento Geral de 2019, eu espero que este meu esforço, enfim, de vos tentar chamar a atenção para isto, possa redundar que daquelas 5, algumas passem. Porque volto a dizer, e direi as vezes que forem necessárias, que estamos a falar de montantes irrisórios. As equipes comunitárias, também para acabar a pergunta que me fez, para quando? A pergunta é clara como água e a resposta também. Da nossa parte está tudo feito, faltam 2 coisas. Alguém dizer que sim e depois contratar as pessoas, porque aqui não há ataques, não há ressonâncias. As equipes comunitárias dependem de contratações de pessoas. Portanto, é preciso dizer que sim e depois contratá-las. Não falta mais nada. Já lá estão os sítios, já todas as pessoas sabem para onde vão, está tudo feito. Bloco de Esquerda, Coimbra. Não posso deixar de lhe agradecer muitíssimo ter-me posto essa questão. Eu soube disto há pouco tempo e calcula a preocupação que foi para mim saber disto. Portanto, no dia, para a semana, enfim, concretamente, suponho que terça ou quarta-feira, nós vamos a Coimbra, a propósito da questão dos inimputáveis, a propósito daquilo que disse, que a situação do Hospital Sobral Cid, no que se refere ao pavilhão dos inimputáveis, é uma situação que não nos orgulha. Nós devíamos ter vergonha daquilo que se passa lá. A minha proposta tem sido, desde o princípio, que aquilo tem de ser fechado e tem de ser montado em 2 ou 3 pavilhões devolutos do próprio hospital. E com isso nós ficamos com uma situação razoável. Aquilo que me disse, e que eu sei, que eu soube, é uma coisa que me preocupa duplamente. Primeiro, porque eu considero um retrocesso absoluto que depois destes anos todos se vá de novo para um hospital psiquiátrico. Em segundo lugar, porque vai liquidar a hipótese de reconfiguração do sistema forense que nós estávamos quase a acabar. De maneira que eu tenho a maior preocupação, e da parte que me toca, já fiz ver à tutela, em pelo menos 2 ocasiões, a enorme preocupação que eu tenho em relação a isto. E para a semana lá estarei com o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Em relação ao Partido Comunista, formação nos cuidados de saúde primários, eu aqui tenho uma má notícia para lhe dar. Má e boa, vai ver que não... Todos os esforços que foram feitos em todos os países de os psiquiatras ensinarem ou, enfim, darem formação aos médicos de família em relação a estas áreas, falharam todos. Aquilo que não falha é aquilo que nós propomos. É que os médicos psiquiatras e as equipes, em vez de estarem a funcionar só em hospitais, estejam nos centros de saúde com os médicos de família. Estejam lá. Ou seja, a psiquiatria não pode estar em hospitais. Tem de estar uma parte que tem a ver com os internamentos. Tudo o resto deve estar fora. E fora é nos centros de saúde, é nos cuidados continuados, é fora. É fora. Finalmente, em relação ao PAN, que pôs a questão dos custos unitários. Esta é uma das questões mais difíceis que nós temos. Eu gostava imenso de lhe responder quanto é que custa XYZ. Não sei. Inglaterra tem isto e a Irlanda tem isto tudo tipificado. Eu acho que este é um trabalho que nós temos de fazer, porque se me pergunta assim, quanto é que se gasta na saúde mental portuguesa, eu que lhe devia saber, não lhe sei dizer. E o pior que tudo é que eu acho que ninguém sabe. Eu consigo dizer-lhe, basta pedir à CSS, quanto é que se gasta nos 2 hospitais psiquiátricos que ainda existem. O Hospital Magalhães de Lemos e o Hospital Júlio de Matos. Se me pergunta quanto é que se gasta no resto, eu tenho de lhe dizer que está diluído nos custos gerais dos hospitais gerais e eu não sei quanto é que é. Eu calculo que anda pelos 4, 5%, porque calculo que seja mais ou menos isso, e sei também que desde há 10 anos, em termos de desenvolvimento, não entrou um tostão para a saúde mental. 10 anos. De modo que a primeira coisa que eu pus nas minhas prioridades para o Orçamento de 2020 e que pus à tutela é o tal Plano de Desenvolvimento Comunitário dos Serviços no valor de 10 milhões de euros, que é uma gota d'água, mas que eu acho que pode revolucionar algumas coisas. Portanto, tem toda a razão, esse é um trabalho que tecnicamente tem de ser feito. E, enfim, dentro do tempo que eu tenho, acho que está respondido.
Senhoras e senhores deputados, senhor professor, uma vez mais muito obrigada por esta magnífica intervenção e esclarecimentos que nos prestou. Agradeço a sua vinda, a sua disponibilidade, tenho a certeza que vamos trabalhar em conjunto mais vezes. Agradeço também à doutora Joaquina Castelão por ter assistido aos nossos trabalhos, é sempre um prazer vê-la ao longo de tanto tempo a acompanhar os nossos trabalhos. Muito obrigada e resta-me desejar a todos um bom almoço e até mais tarde. Muito obrigada, Sr. Professor.